Então Neemias era o homem de confiança do homem mais poderoso do mundo naquele tempo. E ele vivia no castelo. Ele era oriundo do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém viveu cativo por 140 anos. De modo que Neemias não conhecia a sua terra natal. Neemias não conhecia o seu povo, porque ele nasceu cativo. No entanto, quando nós lemos o texto, nós vemos que quando Neemias fica sabendo sobre a situação de Jerusalém, o texto diz que ele chorou. Neemias estava na sua zona de conforto. Neemias vivia no castelo. Neemias tinha uma vida boa. No entanto, quando ele soube sobre a precária situação do povo de Jerusalém, ele chorou. Neemias chorou porque ele era fiel. Neemias era fiel ao seu rei. Neemias era fiel ao seu povo. Neemias era fiel a Deus. De modo que mesmo ele estando na sua zona de conforto, ele chorou uma dor que não era sua. O texto diz que quando Hanani chega ao castelo e diz para Neemias sobre a situação do povo de Jerusalém, ele diz que os muros estavam derrubados. Ele também diz que as portas estavam queimadas. Ele também diz que o povo estava desprezado. Muros derrubados naquela cultura era sinal de insegurança, porque eram os muros que garantiam a segurança do povo. Então Hanani está dizendo para Neemias que o povo de Jerusalém não tinha segurança. Hanani está dizendo para Neemias que o povo de Jerusalém estava desprotegido. Portas queimadas naquele tempo, segundo a cultura, as portas eram o local onde os juízes ficavam para julgar os casos. Então, portas queimadas significavam que o povo de Jerusalém não tinha justiça, que o povo de Jerusalém vivia em uma situação de injustiça. O povo de Jerusalém estava no caos. E Neemias chorou a dor de um povo que ele nem conhecia. Ele se incomodou com uma situação que não pertencia a ele. E se nós observarmos o texto, ele é taxativo em dizer que é Neemias quem pergunta para Hanani sobre a situação de Jerusalém. Não é Hanani quem chega e vai contando sobre a situação de Jerusalém. Não. O texto é claro. É Neemias quem pergunta para Hanani sobre a situação de Jerusalém. Porque, na verdade, o que define a nossa vida não são as respostas que obtemos, mas as perguntas que fazemos. Aleluia. Neemias perguntou sobre a situação de Jerusalém, porque ele queria saber a real situação daquele povo. Na nossa vida, o que vai definir o nosso futuro não são as respostas, mas as perguntas. Por isso nós precisamos saber fazer a pergunta
hora certa, para a pessoa certa, no momento certo. E Neemias fez a pergunta. Ele não teve medo da resposta, porque é bem verdade que muitas vezes nós temos medo da resposta. Neemias não. E aqui ele nos ensina a diferença entre se entristecer por alguma coisa e se desesperar por alguma coisa. O texto diz que ele chorou, mas o texto não diz que ele se desesperou. A tristeza nos faz chorar. A tristeza nos deixa abatidos por um tempo. Mas ele não se desesperou, porque ele sabia o ponto exato entre a necessidade de saber a verdade e não se desesperar com ela. Aleluia. A tristeza nos faz refletir, mas o desespero é uma emoção que nos move a fazer coisas que não devemos fazer. O desespero é uma emoção que nos move a falar coisas, a pensar coisas que nós não devemos falar e nem pensar. Aqui, Neemias nos ensina que nós devemos sim enxergar a realidade do jeito que ela é, mas sem se desesperar com ela. Aleluia. O texto diz que Neemias se incomodou, ele sofreu aquela dor. E aqui ele nos ensina sobre a empatia. Um sentimento que é até muito mencionado hoje em dia, mas ele não é muito praticado hoje em dia. Enquanto que a apatia é a indiferença, a antipatia é uma aversão, a simpatia é um querer bem, a empatia vai além de querer bem. A empatia é sentir a dor do outro. A empatia é sofrer a dor do outro. Aleluia. Neemias nos ensina sobre a empatia numa sociedade que nos ensina a sermos individualistas. Desde esse tamanho. Desde pequenos, nós estamos sendo ensinados a sermos egoístas, egocêntricos, a pensar em nós mesmos. Desde a infância. Quantas vezes nós não damos a devida atenção aos nossos avós, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos? Quantas vezes a pessoa que está do nosso lado está precisando do nosso abraço, do nosso ouvido, e nós nem sequer percebemos, porque estamos incomodados conosco mesmos, estamos preocupados com as nossas próprias necessidades. Verdade. E aí a sociedade vem e pá, Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo está aí para nos fazer lembrar, para nos fazer resgatar virtudes que nós estamos perdendo. E porque nós estamos perdendo, muitas vezes nós não estamos ensinando os nossos filhos a terem essas virtudes. Amar o próximo, como por exemplo, cuidar do próximo, por exemplo. Ninguém cuida de ninguém, cada um cuida de si. Mas o que foi que Jesus nos disse? O que foi que Jesus nos disse? Aleluia. Nós devemos amar uns aos outros.
Mas não é isso que estamos fazendo. E Neemias está nos ensinando isso hoje. Aleluia. Está nos movendo a resgatar essas virtudes que nós estamos esquecendo. Esquecendo de exercitar e esquecendo de transferir para os mais jovens. Tem um poeta curitibano que eu gosto muito, que ele tem uma definição muito oportuna para o amor. Ele diz que amar é prestar atenção. Quando eu olho para aquela história da mulher encurvada ou da mulher enferma, aquela mulher que vivia encurvada já há tanto tempo, num certo dia ela resolveu fazer uma coisa diferente. Ela foi à sinagoga, numa noite de sábado. Ela foi buscar por Jesus. Ela se assentou no fundo da sinagoga, toda encurvada, por certo toda envergonhada, por certo toda humilhada. Verdade. Mas ela fez algo diferente. Aleluia. E por isso ela alcançou um resultado diferente. Aleluia. Jesus era o pregador daquela noite. Aleluia. E ele a enxergou. Aleluia. Lá no fundo da sinagoga. Glórias a Deus. Jesus prestou atenção àquela mulher. E Jesus prestou atenção nela porque Jesus a amava. Glória a Deus. Jesus a chamou para o centro. A mulher que vivia à margem, Jesus a colocou no centro das atenções. Aleluia. E fez dela uma mulher restaurada. Enquanto o mundo olhava para ela e dizia: lá vai a mulher encurvada, Jesus olhou para ela, prestou atenção nela, Jesus a amou e disse: vem para cá, filha de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, o mundo pode fazer isso comigo e com você também. Verdade, Deus. Te colocar à margem, te colocar de lado, É, Pai. dizer: lá vai aquela menina que não tem futuro, Deus. lá vai aquele menino que estuda e não passa em concurso nenhum, lá vai aquele menino não vai dar em nada, desiste. Quantas vezes o mundo diz isso para mim e para você? Meu Deus. Só que Jesus te olha e diz: vem pra cá. Meu Deus. A mulher encurvada saiu endireitada, de cabeça erguida. A mulher que vivia há anos olhando para o chão, a sua imagem era o chão, porque Jesus olhou para ela, ela saiu olhando para frente. Glória a Deus. A primeira face que ela enxergou quando desencurvou foi a de Jesus. Graças a Deus. Jesus transformou a vida dela. E Jesus transformou a minha vida. E Jesus pode transformar a vida de todos nós. Aleluia. Como Jesus, como Deus usou Neemias para transformar a realidade de Jerusalém. Neemias, quando ele obteve a resposta sobre a situação de Jerusalém, nasceu em seu coração um chamado. Nasceu no coração de Neemias um sonho. Mas antes de nascer no coração de Neemias esse sonho, nasceu no coração de Deus. Aleluia. Qual sonho você está deixando guardado na gaveta? Aleluia. Qual sonho você escondeu de todo mundo? Qual
nasceu no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Resgate os sonhos que Deus entregou para você. Está na hora de desengavetar os sonhos. Eu escuto todos os dias dos meus alunos: professora, eu vou desistir do concurso porque tem redação, eu não sei fazer redação. Professora, eu ia prestar o INSS que está aberto, mas eu não vou mais. Tem muita gente que vai prestar, tem gente que estuda há anos, eu não tenho chance. Engaveta o sonho antes de começar a Aleluia, buscar. Jesus. Olha o que Neemias fez. Será que esse sonho de Neemias era fácil? A cidade estava destruída, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas e pior do que isso, o povo estava desanimado. Construir muro é mais fácil do que construir dignidade. Neemias construiu o muro, Neemias construiu as portas, mas mais difícil do que isso foi Neemias reconstruir a dignidade daquele povo e lembrá-los quem é o pai deles, porque eles tinham se esquecido. E quando nós engavetamos os nossos sonhos, desistimos dos nossos sonhos antes mesmo de começar, é porque nós estamos nos esquecendo quem é o nosso Pai. Não há nada que eu e você não podemos fazer, porque Deus é conosco. O livro de Neemias a todo momento diz: a boa mão de Deus está comigo. Neemias repetiu isso várias vezes em seu livro: a boa mão de Deus está comigo, e a boa mão de Deus está com você. Aleluia, De modo que não há nada que você não possa alcançar se nesse sonho tiver nascido antes no coração de Deus. Eu leio desde os 10 anos de idade. Eu sou leitora contumaz. Só que eu nasci numa casa que não tinha um único livro. A minha mãe até hoje não sabe ler. O meu pai faleceu sem saber ler. O meu pai cortava a cama. A minha mãe era empregada doméstica. Esse era o futuro também que eles tinham para mim. Mas eu, de alguma maneira, Deus já tinha trabalhado no meu coração que não era isso. Aleluia, Jesus. E de repente a menina que era filha de um casal que até hoje a minha mãe não sabe ler uma palavra, passou na primeira vez que prestou um concurso público. Eu estudei sem ter nada. Eu não fiz curso preparatório porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha internet. Naquele tempo não tinha. Eu não tinha um livro. Eu pegava tudo emprestado da biblioteca municipal. E eu passei em 7º lugar no primeiro concurso que eu prestei na vida em âmbito nacional. Glória a Deus. Porque Deus tinha colocado um sonho no meu coração. Aleluia. E eu não desisti desse sonho. Eu não posso dizer que foi fácil. Eu não posso dizer para vocês que eu dormia as noites todas. Eu dormia 2, 3 horas por noite para estudar. Eu não posso dizer para vocês que eu ia para Campinas fazer os testes sem dinheiro para comer e que eu passava fome. Eu não posso dizer para vocês que não era assim, porque era assim. Mas eu não desisti do sonho que Deus colocou no meu coração. Graças a Deus. Semana passada eu presidi o café cultural da Biblioteca Municipal de Mogi Guaçu.
falando sobre a leitura. Eu que cresci dentro daquela biblioteca, fui lá falar para pessoas importantes. E o que Deus tem feito através da minha vida é porque eu jamais desisti dos sonhos que Ele colocou no meu coração. E jamais irei desistir. Se Ele colocou no meu coração, eu sei que esse sonho também é dele. Aleluia. Ele é o primeiro interessado em realizar os nossos sonhos. Só que nós não temos o direito de desistir dos nossos sonhos. Neemias não ficou parado. Ele fez a parte dele. Ele teve que colocar a mão na massa. Verdade. E ele fez diferença no mundo dele, na realidade dele. E ele se deparou com diversas dificuldades, como eu me deparei com diversas dificuldades. É interessante olhar para esse menino, Neemias, e ver que ele era um copeiro. Ele não era um soldado, um guerreiro. Ele não era um engenheiro, ia construir uma cidade, ele não era engenheiro. Ele não era um marceneiro. Não, ele era um copeiro. Porque Deus não está preocupado com aquilo que você, com os seus diplomas. Deus não está preocupado com a sua dissertação de mestrado. Deus não está preocupado com isso. Aleluia. Porque Ele escolhe quem Ele quiser. E a partir do momento que Ele escolheu você, Ele vai te preparar e Ele vai te capacitar para realizar o sonho que primeiro é dele. Aleluia. Aí eu escuto o aluno, eu tenho medo, professora. E se eu passar? Aí eu tenho medo. Deus nos dá coragem. Agora nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade no nosso mundo, nas realidades que estamos vivendo. Qual é a nossa responsabilidade? Neemias nos ensina que todos nós somos responsáveis por promover a paz e o amor no mundo o qual estamos inseridos. Aleluia, Jesus. Aí eu digo, palavra mundo, parece que é longe. Até mesmo quando a palavra de Deus diz, né, não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo. Parece que a palavra mundo está lá longe, lá na Ucrânia, lá na Rússia, lá na África. Não. Todos nós temos um mundo que está próximo de nós. Verdade. E nós somos responsáveis por promover a paz e levar o amor de Deus neste mundo no qual nós estamos inseridos. Aleluia. O mundo de Neemias era Jerusalém. O seu mundo pode ser a sua escola. O seu mundo pode ser a sua faculdade. O seu mundo pode ser a sua vizinhança. O seu mundo pode ser a sua família. Aleluia. Todos nós somos responsáveis por promover a paz e levar o amor de Deus no mundo do qual somos parte. E Neemias, ele entendeu isso. E ele enfrentou todas as dificuldades. Ele teria de percorrer mais de 1.500 quilômetros, que era a distância de Suzã a Jerusalém. Neemias precisava da autorização do rei, era um servo, para sair do castelo. Neemias precisava de madeiras, e para isso ele precisava de autorização para buscar as madeiras.
Aleluia. O sonho impossível de Neemias era impossível somente a olhos despreparados, a olhos que ainda não entenderam o poder de Deus. Deus, Ele pode transformar qualquer medo em coragem. Verdade. Deus pode transformar qualquer dificuldade em oportunidades. Deus pode transformar uma pessoa comum num grande discípulo. Deus pode transformar o desânimo em esperança. Você está desanimado? Busque a Deus. Você está com medo? Busque a Deus. Você está em situação de dificuldade? Busque a Deus. Foi isso que Neemias fez. Nós sabemos que antes de qualquer coisa ele buscou a Deus. E o texto diz que Hanani foi até o castelo no mês de Kislev. Trazendo para o nosso calendário, isso fica em torno de novembro a dezembro. Só que Neemias foi falar com o rei no mês de Nissan, março, abril. Ou seja, em torno de 4 a 5 meses, Neemias passou orando e jejuando. Não é isso que o texto diz? Sim. Neemias não agiu por precipitação. A precipitação também é uma emoção que nos leva a falar, a fazer e a pensar coisas que não devemos. Neemias não fez isso. O que ele fez primeiro? Aleluia. Colocou os joelhos no chão. Glória a Deus. Ele foi se consultar com Deus. Ele foi conversar com Deus. Ele foi buscar a opinião daquele que era o maior interessado no sonho de Neemias. E é isso que nós devemos fazer. Em tudo que nós decidirmos buscar, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus e nos consultar com Ele. Aleluia. Isso é agir por fé e não por emoção. Glória a Deus. Quando nós agimos por emoção, nós estamos agindo por nós mesmos. Quando nós agimos por fé, nós estamos buscando em Deus e esperando o direcionamento dele para as nossas ações. E foi isso que ele fez. Neemias não agiu por emoção. Neemias agiu por fé. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um aqui, pelo menos uma vez na vida, fez alguma caquinha quando agiu por precipitação, quando deu asas às emoções. As emoções precisam ser controladas. Nós devemos gerenciar as nossas emoções. As nossas emoções são parte de nós. Portanto, elas não podem ser maiores do que nós. Aleluia. Isso engloba o medo, a precipitação. Todas as nossas emoções são parte de nós. E nós não podemos deixar que essas emoções sejam maiores do que nós. E Neemias sabia o caminho certo. O caminho dos joelhos no chão. O caminho da conversa com Deus. Foram 4 meses de adversidade. Eu tenho que concordar. 4 meses que ele chorou, jejuou e orou. Mas nesses 4 meses, Deus trabalhou. Enquanto Neemias orava, jejuava e chorava, Deus estava trabalhando em todo o contexto de Neemias. Deus preparou Neemias, Deus preparou o rei. Até a rainha estava lá quando Neemias foi falar com o rei. Deus preparou o jeito certo de Neemias falar, a hora certa. Aleluia. Nesses 4 meses em que Neemias orava e jejuava, Deus trabalhava. E muitas vezes nós estamos passando por alguma situação
Neemias foi falar com o rei, provavelmente num momento de festa. A rainha estava ao lado, já tinha o jeito certo de falar, naquele momento certo. E então o rei concedeu tudo o que ele precisava, porque o contexto já tinha sido trabalhado por Deus. Aleluia. E aí o texto vai dizer que o rei Artaxerxes, concede tudo o que Neemias pedia. O rei Artaxerxes era o homem mais poderoso do mundo naquele tempo. E, no entanto, ele se curvou, entre aspas, diante da necessidade de Neemias. Porque o rei, ele era uma autoridade, mas era uma autoridade na terra. E todas as autoridades na terra estão subordinadas ao poderio de Deus. Glória a Deus. Por isso, Deus pode trabalhar em quem Ele quiser para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Aleluia. Quantas vezes uma pessoa veio com a palavra na hora certa? Quantas vezes não fomos abençoados por alguém que nós nem imaginávamos? Porque Deus usa pessoas para nos abençoar. E não há poder nesta terra que não esteja subordinada ao poder de Deus. Pelo coronel, hoje eu estaria lá no rodeio trabalhando lá em Jaguariúna. Mas por Deus, eu estou aqui. Porque não há poder nesta terra que não se subordine ao poderio do nosso Pai. E é Ele quem está interessado em ver o meu sonho e o seu sonho realizado. Aleluia. É Ele quem está interessado em transformar a minha e a sua vida. E aqui, o texto também nos ensina sobre o foco. Como nós vimos, Neemias enfrentou muitas dificuldades. E é bem verdade, nós também enfrentamos dificuldades todos os dias. Desde a hora que acordamos até a hora de dormir, não é assim? E alguns têm dificuldade até na hora de dormir, porque tem insônia, tem pesadelo. A vida é feita de dificuldades. Só que marque isso no seu coração, porque um dia alguém me falou, e eu tinha mais ou menos a sua idade. E eu gravei isso no meu coração, porque eu sempre escuto o que uma pessoa de cabecinha branquinha diz. E alguém de cabecinha bem branquinha me disse, e eu gravei no meu coração e replico para vocês, que há oportunidades que só surgirão no meio das adversidades. Aleluia, Jesus. Todos os dias Deus nos dá oportunidades. Todos os dias. Mas há oportunidades na nossa vida que só vão surgir quando nós estivermos no meio das adversidades. Então olhe para as adversidades como algo que vai trazer algo grandioso para a sua vida. E fique atento para as oportunidades que elas irão te trazer. Glória a Deus. Neemias foi mais forte que as suas dificuldades. Eu fui mais forte por não ter nenhum livro, por não ter dinheiro. Quantas vezes você teve que ser mais forte? A vida todo momento nos ensina, nós temos que ser mais fortes. E ele, sendo forte, ele olhava só para uma direção, para a direção de Deus. Aleluia. As dificuldades estavam todas por ali, 1.500 quilômetros, precisava de madeira, precisava que o rei liberasse, precisava de material, precisava daquele povo animado e organizado, que não começasse a tretar um com o outro. Ele precisava de tantas coisas, mas ele não olhou para aquilo que ele precisava e para aquilo que era difícil, não. Ele olhava o tempo todo para Deus, o tempo todo para Deus, o tempo todo ele olhava
ativador reticular, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo foco. E essa parte do nosso cérebro, ela amplia a nossa percepção em relação àquilo que nós focamos. O que eu estou dizendo? Se você focar em algo, o sistema ativador reticular do seu cérebro, ele vai ativar a sua percepção em relação àquilo que você focou. Quer ver na prática? Quando você pensa assim, eu quero comprar um sapato assim, ou eu quero comprar um carro assim. Aí você sai ali fora, você já começa a ver o sapato, no rede de todo mundo, não é assim? Ou você começa a ver o carro passar, vários carros, daqueles que você pensou. Não é assim? Verdade. Isso não é mágica. Isso é ciência. Sabe por quê? Você focou no sapato, você focou no carro. E aí o sistema ativador reticular do seu cérebro, ele acionou. E a sua percepção em relação àquilo é que aumentou. Entendem? Agora, trazendo para os nossos problemas. A parte do negócio. Se você focar no seu problema, ele também vai crescer. Verdade. Sabe qual é o grande problema? Toda vez que o problema cresce, a gente vai diminuindo diante deles. É igual aquele poema da literatura brasileira. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. De repente, havia uma pedra no meio do caminho, mas havia também umas florzinhas amarelas e umas rosas. Eu só queria olhar para a pedra, mas tinha flores também. Eu quis focar na pedra, sendo que havia flores e havia passarinhos também. Entendem? Verdade. Trazendo para a Bíblia. Quando Pedro estava andando sobre as águas, Jesus falava, vai Pedro. E ele andou. Não andou? Ele andou. Porque ele estava olhando para Jesus. Ele olhava para Jesus e ele andava sobre as águas. De repente, começou a ventar. E aí ele olhou para o vento. Na hora que ele começou a olhar para o vento, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Aleluia. Depois que Pedro focou na ventania, ele começou a afundar. Verdade. Quando nós focamos nas dificuldades, nós começamos a afundar. Nós começamos a diminuir diante das dificuldades. Por isso nós temos que focar no nosso Deus, porque Ele é maior do que qualquer dificuldade. Aleluia, Jesus. E aí o texto vai dizer que Neemias decidiu sair da sua zona de conforto porque ele foi fiel. Ele foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre muito. Nós sabemos que Neemias reconstruiu Jerusalém em 52 dias. Ele organizou aquele povo, motivou aquele povo, cada um com a sua função, né? Teve uma hora que eles assentavam os tijolos e seguravam a espada. Todos nós conhecemos a história, né? Ele conseguiu reconstruir Jerusalém em 52 dias. 52 dias assim. Mas ele governou Jerusalém por 12 anos. Ele foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre o muito. Isso também é sobre a gratidão. E Neemias nos ensina sobre a gratidão. E o que é que você sabe sobre a gratidão? Você é grato? Você é grato pelo que os seus pais fazem por você? Ou você fica, essa comida de novo, né? Ai, mãe, mas eu não tenho roupa no meu guarda-roupa. Você tem que comprar umas roupas novas pra mim. Aquela escola chata. É assim? É assim? Nós temos que exercitar a gratidão. Porque a multiplicação não acontece sem a gratidão. Quando nós olhamos aquele texto bíblico no qual Jesus estava com 5 pães e 2 peixinhos, o texto diz que havia uma multidão faminta. Sim ou não? Sim. A situação era bem complicada
deu graças. Jesus pegou os 2 pãezinhos, 2 peixinhos, levantou e deu graças. Aleluia. Observe que a multiplicação só aconteceu depois que Jesus agradeceu. Aleluia. E muitas vezes nós queremos coisas, nós queremos passar no concurso, nós queremos coisas, mas nós não agradecemos pelo que nós já temos. Verdade mesmo. Deixa eu te contar um segredo. O primeiro requisito para você ser merecedor de coisas grandes que Deus tem para te dar é você saber ser agradecido pelas pequenas que Ele já te deu. Glória a Deus. E Neemias, ele buscou providências da parte de Deus e da parte de homens. Primeiro Neemias foi falar com Deus quando estava tudo certo. Quando ele sabia que era o momento de Deus, que era o momento certo, ele foi e buscou as providências da parte dos homens. Neemias teve condutas corretas diante de homens e diante de Deus. Ele fez do jeito certo. Ele não foi lá pegar madeira sem autorização, não. Ele conseguiu autorização, foi lá e pegou. Ele fez tudo dentro da legalidade. Porque não basta que o fim seja certo, mas todo o processo para buscar o sim precisa ser certo. Certo diante de Deus e certo diante dos homens. Aleluia, Jesus. E a reconstrução de Jerusalém começou pequenininha. Todo grande prédio começa pelo primeiro tijolo, não é isso? Tudo começa pequeno. Eu comecei pequena, vocês também, né? Nós nascemos pequenininhos. Tudo começa pequeno. E aqui, parafraseio o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Tenha paciência de começar estudando 1 hora por dia. Começa pequeno, tenha paciência de ir buscar do jeito certo aquilo que você quer alcançar. O problema desse tema é que nós queremos tudo muito depressa. Nós não queremos viver o processo. Neemias viveu o processo, foram 52 dias, mas teve uns 4 meses que ele ficou lá orando e jejuando. Ele viveu um processo e depois ele alcançou o êxito. Então nós também precisamos viver o processo se quisermos alcançar o êxito, se quisermos alcançar a realização dos nossos sonhos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele sempre tinha uma palavra que nos encorajava. Quando Jesus, todas as passagens que se referencia a Jesus, ou a maior parte delas, o seu ministério aqui na terra, sempre havia uma grande multidão acompanhando Jesus. É bem verdade que alguns estavam ali à busca de comida, outros por curiosidade, mas muitos estavam ali porque Jesus tinha uma palavra capaz de anular o medo. Jesus encorajou homens e mulheres pequenos a se tornarem grandes discípulos, porque ele tinha uma palavra capaz de anular o medo dessas pessoas. Foi assim com Zaqueu, foi assim com Pedro, foi assim com a mulher encurvada, e é assim comigo, e é assim com você. Verdade. Vocês acham que um policial não tem medo de enfrentar assaltantes, de enfrentar bandidos mais armados do que eles? Vocês acham que um médico não tem medo de perder um paciente na mesa de cirurgia? Vocês acham que um atleta não tem medo de voltar para casa sem a medalha que todos esperam? O medo faz parte da vida. E até certa medida o medo, ele é bom. Porque ele nos coloca num lugar protegido.
protegido. Mas passou dessa medida. O medo nos paralisa. Verdade. E o que eu vejo entre os meus alunos, entre os jovens com os quais eu lido como professora, é o medo. Por que é que a nossa juventude está tendo tanto medo? Tem medo de estudar, depois tem medo de passar. Por que é que a nossa juventude tem tanto medo? Olha para Neemias, será que ele não teve medo também? Será que nós não podemos inferir que em algum momento Neemias teve medo também? Mas o que a palavra de Deus nos diz? Sede fortes e corajosos. Essa palavra nos instrui a buscar a força e a coragem que somente Deus tem para nos dar. Então, jovem, enfrente esse medo. Não deixe o medo ser maior do que você. Porque ele não é maior do que você. Glória a Deus. Nenhuma emoção é maior do que você. Nenhuma. Graças a Deus. Porque a força do amor de Deus está conosco. Porque a boa mão de Deus está comigo e está com você. Eu não sei qual é o sonho que você tem para a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está lutando para resolver, que você tem orado. Eu não sei. Deus sabe. Entrega para Ele. Confia nele. Porque a boa mão de Deus está estendida para mim e para você, como esteve para Neemias. A igreja pode ficar em pé. Aleluia. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, pedindo que o Senhor restaure nosso coração a coragem, restaure nosso coração o amor, a vontade de levar esse Deus para as outras pessoas no mundo no qual nós somos parte. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, nesta noite tão abençoada de sábado. Essa noite que o Senhor preparou para nós. Essa noite que o Senhor reservou para nós. Para nos trazer uma palavra de ânimo. Para nos trazer uma palavra de esperança. Este mundo carece de esperança, ó Pai. Eis aqui os seus filhos amados. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite agora cada
seus filhos amados. E que eles saiam daqui com